Olá pessoal, graça e paz. Mais um vídeo na semana. Hoje o vídeo da minha aluna Beatriz Benzato, da Anhanguera, aluna do curso de fisioterapia, onde ela vai estar falando da laser terapia. Aproveite o conteúdo e divulgue para todo mundo que você se importa. E nos ajude a abençoar mais pessoas com nosso canal. Nós temos uma meta de chegar até o final do mês a 950 inscritos. Já estamos com 913. Então a gente conta com a sua ajuda para isso aí, tá bom? Um forte abraço a todos e até amanhã. Fica na paz. Olá, meu nome é Beatriz e eu vou falar um pouquinho sobre a laser terapia. Ela está incluída na matéria de recursos terapêuticos bioelétricos, térmicos e mecânicos do professor Décio. Os conceitos e efeitos da laser terapia. O termo laser é o acrônimo de Light Amplification by, essa palavra em inglês aí, que está aparecendo para vocês, significa ampliação da luz pela emissão estimulada de radiação. A luz é definida, em termos gerais, como a emissão de ondas eletromagnéticas, constituídas por fótons, trafegando no espaço, A luz laser, em comparação com as outras formas de luz, como a incandescente, que é a lâmpada, e a luminescente, ela é monocromática, colimada e coerente. E o laser, é o aparelho que produz essa luz. O uso de luzes ou fótons com fins terapêuticos é conhecido como fototerapia. As luzes comuns usadas para a fototerapia encontram-se na banda de luz infravermelha visível e ultravioleta do espectro eletromagnético. Os aparelhos de laser usados na reabilitação geram luzes dentro do espectro visível e infravermelho. Os lasers na banda infravermelha produzem feixes de luz que são invisíveis aos olhos humanos, aqueles com potência de saída abaixo de 500 mW. São denominados lasers de baixa intensidade e são usados para terapia, já que tem potência de saída acima de 500 kW. Por outro lado, são denominados lasers de alta intensidade, são usados para cirurgias. Os lasers, eles produzem um feixe de luz homogêneo e refinado, caracterizado por três aspectos. Essa luz ela é caracterizada por três aspectos, monocromática, coerente e colimada. A monocromática, ela significa que toda a energia luminosa tem o mesmo comprimento de onda, produzindo assim a mesma cor. A luz solar, ao passar por um prisma, cria o arco-íris de cores, porque ela apresenta as luzes de diferentes comprimentos de onda. A luz laser, ao passar por um prisma, simplesmente se inclina e a cor, ao deixar o prisma, é identificada a que entrou nele. Fótons de luz viajam em ondas com diferentes comprimentos. Esse comprimento de onda determina a cor da luz quando todas as ondas de luz estão em fases. Essas são ditas coerentes. A luz de uma lâmpada se espalha, diverge à medida que varia. A luz do laser é colimada, porque o feixe não tende a divergir conforme viaja através do espaço. Aí eu coloquei as imagens para vocês verem a diferença. Um feixe não colimado, a luz ela se espalha, incoerente, que é comum, na nossa luz que a gente usa na nossa casa, aquela luz ali ela se espalha. A luz do laser, ela já é uma luz coerente, colimada. É uma luz, pontual, uma luz que ela não se espalha, é uma luz que fica só ali onde vai naquele determinado espaço mesmo. A profundidade de penetração do laser, o ponto que os fótons são absorvidos pelos tecidos, depende do comprimento de onda da luz. Lasers com comprimento de onda maior, de 800 a 1000, penetram mais profundamente nos tecidos do que aqueles com comprimento de onda menores, que são de 600 a 700. Existe uma janela óptica na qual a penetração de energia luminosa através dos tecidos é maximizada
Essa janela é contingente ao tipo e à consistência dos tecidos. A quantidade de potência também afeta a profundidade da penetração. O comprimento de onda do laser depende do meio utilizado. Novos métodos de avaliação têm indicado que alguns lasers de baixa potência podem afetar tecidos de até 2 centímetros de profundidade. Secundariamente, a resposta é indireta especificamente quando aplicado sobre proeminências ósseas, tais como coluna cervical e crânio. Acredita-se que essas ações afetem o tecido gerador da dor, como áreas de espasmos muscular, ao restaurar as propriedades normais do tecido muscular por meio do aumento da formação de ATP e de um aumento de atividade enzimática. Os efeitos da energia do laser são mais pronunciados quando as células estão traumatizadas, possivelmente explicando a ausência de mudança fisiológica observada em estudos contando com a participação de sujeitos saudáveis. Embora o mecanismo de ação exato acima necessite ser fundamentado, a laser terapia pode produzir respostas anti-inflamatórias ou pró-inflamatórias, que afetam a cura. Os efeitos biofísicos dependem do tipo do laser e da potência aplicada. Os lasers, eles são utilizados para auxiliar na cicatrização de feridas superficiais, incluindo ulcerações de pele, incisões cirúrgicas e queimaduras. Em razão de sua potência relativamente baixa, os lasers de Raman são menos efetivos na destruição de bactérias do que os lasers de fosfato de alumínio, índio e galho. Acredita-se que muitos dos mesmos efeitos biofísicos que auxiliam na cicatrização dos tecidos moles melhoram a consolidação da fratura e a remodelação óssea por meio de um efeito indireto. Esses efeitos incluem o aumento da formação capilar, a decomposição de cálcio e o aumento da formação de calo e a redução de hematomas. Podem estar associados ao efeito direto ou indireto. Ao se chocar com os tecidos, os fótons podem criar ondas de micropressão que afetam a consolidação óssea, de um modo semelhante aos estimuladores do crescimento ósseo ultrassônico. Coloquei uma imagem aí para representar para vocês também, né? Agora eu vou falar sobre um pouquinho das indicações da laser terapia. Como eu já havia citado, né, indicado para feridas, úlceras cutâneas, epicondilite, artrite reumatoide, osteoartrite, dor miofascial, dor pós-herpética, distúrbios temporomandibulares, tendinopatias, síndrome do túnel do carpo, dor crônica, dor lombar, pontos gatilhos, dor orofacial, dor trigeminal, dor muscular, espondilite, anquilosante, linfedema, pós-mastectomia, fibromialgia, doença de Kervan, dermatite, fascite plantar, dor abdominal, pós-cirurgia, cicatrizes, dor neurogênica, herpes simples, herpes zoster, pé diabético, condromalácia patelar e episotomias fenômeno de Raynaud. Todas essas patologias aí, né, são indicações da laser terapia. As contraindicações são poucas, né, digamos assim. É a aplicação sobre os olhos, sobre uma lesão maligna, sobre uma área abdominal pélvica gestante, sobre uma área hemorrágica e sobre a glândula tireoide em pacientes epiléticos. Essas são as contraindicações, né? Gestante, naquela ferida ali que está muito área hemorrágica, assim, né? Onde está com sangramento na parte dos olhos. E agora a gente vai falar da aplicação da laser terapia. A configuração, a aplicação e a dosagem são específicas do dispositivo.
do dispositivo, né? Cada um. Deve constar o manual de instruções para os procedimentos de aplicação exato. Os dados a seguir são fornecidos como uma visão geral e não devem substituir o treinamento formal do dispositivo que está sendo usado. A maioria dos aparelhos dispõe de protocolos pré-programados baseados no problema clínico a ser tratado. A terapia com laser deve ser administrada em um espaço que evite a exposição involuntária e a saída do laser por outras pessoas na instalação. Deve seguir os seguintes passos. Temporizador. Seleciona a duração do tratamento. Em alguns aparelhos, a função do temporizador pode ser ignorada ao se selecionar o interruptor manual. Frequência. Para a emissão pulsada, ajustar a frequência ou a duração ou as duas características dos pulsos de laser. Não confundir esse parâmetro com a frequência de saída do laser. O comprimento de onda é a melhor descrição da energia sendo administrada. Fonte. Selecione o tipo de laser. Tipicamente, esses aí, né? ASGAL ou RENEM. Potência. Ajusta a saída em watts. A quantidade total de energia é igual à potência de saída multiplicada pela duração do tratamento. Joules, potência versus duração. É o nome, né, desse esqueminha que a gente faz. A saída total por unidade da área é medida em joules por centímetros quadrados. Com relação ao paciente, deve-se assegurar, né, que o paciente esteja livre de qualquer contraindicação das que a gente citou para aplicar, né, o laser. Caso seja aplicável ao tipo de laser sendo utilizado, o paciente e o clínico devem utilizar óculos de proteção. Limpar a área a ser tratada com água e sabão ou com algodão umedecido em álcool. Deixar a área secar completamente antes de iniciar o tratamento. A crioterapia pode ser administrada antes da LBI. Acredita-se que o fluxo sanguíneo e a perfusão tecidual reduzidos aumentem a profundidade de penetração do laser e diminuem os efeitos inflamatórios do tratamento. O aquecimento de áreas antes da aplicação aumenta o fluxo de sangue, diminuindo assim a profundidade de penetração e aumentando os efeitos inflamatórios. Deve-se determinar a técnica de aplicação a ser utilizada, né? Você tem que escolher uma técnica. Aí eu vou citar algumas. Técnica de ponto. O laser é aplicado a pontos predeterminados durante um período suficiente para fornecer a quantidade apropriada de energia. Técnica de grade. É utilizada para áreas maiores. Uma grade imaginária com pontos espaçados em 1 centímetro é colocada sobre a área do tratamento. O laser é então aplicado a cada ponto. E técnica de exploração ou varredura. Esse método de aplicação do laser se assemelha à aplicação tradicional dos Estados Unidos. A caneta laser é movida lentamente sobre os tecidos-alvo até que a dose de tratamento desejada seja atingida. Esse método de aplicação pode diminuir a transmissão de energia. Ao se tratar uma articulação, posicioná-la na posição aberta, geralmente em flexão, dentro do conforto, né, do paciente. A aplicação. Deve-se determinar a dosagem de tratamento em joules, né, por centímetro quadrado, igual a gente já havia falado antes. Selecionar a duração do tratamento. Se o gerador utilizar um tratamento orientado pela dose, a saída de joules por centímetros quadrados vai mudar em resposta às alterações na duração do tratamento. Selecionar o modo de saída. Caso seja selecionado o modo pulsado, utilizar o controle de frequência para selecionar o número de pulsos. Frequência de pulso baixa, de 1 a 20, são empregadas para promover a cicatrização tecidual. A dor é tratada com uma frequência superior a 24, né? Observar a dosagem com base na duração do tratamento, na frequência e no ciclo de trabalho empregado. Caso a dosagem esteja fora da faixa dos parâmetros de tratamento desejado, fazer os ajustes necessários. 5. Assegurar o aplicador de modo em que a energia laser atinja a pele em um ângulo de 90 graus. Isso é muito importante. Pressionar o botão iniciar
Caso o cabeçote do laser requeira carregamento, um temporizador de contagem regressiva indicará o momento em que o tratamento realmente tiver início. 7. A menos que contraindicado, o aplicador deve permanecer em contato com a pele do paciente ao longo de todo o tratamento. E a gente vai finalizando aí, né, todo esse aprendizado sobre a laser terapia, contraindicação, indicação, aplicação, né, como que deve ser tratado em relação ao paciente e todas essas informações, certo? Obrigada.